Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse espaço nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos. E o nosso tema de hoje é Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Essa passagem está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Então faremos as leituras e os aprofundamentos. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Vamos fazer a leitura de Marcos e em seguida de Lucas, que as duas passagens são bastante próximas. Marcos capítulo 1, versículo de 23 a 28. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro, que gritava, dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro sacudiu violentamente e, soltando grande grito, deixou. Todos então se admiravam, perguntando uns aos outros: Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens e eles lhe obedecem? Imediatamente, a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galiléia. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Agora vamos à passagem de Lucas, em seguida faremos o nosso aprofundamento. Lucas capítulo 4, versículo de 33 a 37. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E a sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Bem, é, antes de fazermos aqui o nosso aprofundamento, já quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para você não perder nenhuma de nossas atualizações, deixar aqui o seu comentário, qual a sua opinião sobre essa passagem que nós estamos estudando hoje, qual o aprendizado que trouxe para você e, se você puder, compartilha com um irmão, com uma irmã, para que mais pessoas possam participar desse estudo dos evangelhos. E também você pode, através aqui do nosso canal, adquirir um exemplar do livro O Filho de Deus, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora. Vamos lá. Que Jesus ele está em Cafarnaum e está ensinando. E pela primeira vez, nós vamos ver uma passagem onde Jesus expulsa um espírito impuro.
Essa situação acontecerá em muitas outras vezes, mas na cronologia que aparece nos evangelhos, é a primeira vez, é a primeira situação de expulsão de um demônio. Isso marcou profundamente, né? Jesus, de repente, está ensinando uma pessoa possessa de um espírito impuro, né, endemoniada, o desafia e ele manda o demônio calar e sair daquela pessoa, e prontamente o demônio se rende, sacode e deixa aquele corpo. Olha que autoridade, né? Jesus, ele não fica conversando, né? Ele ele dá ordem, né? Ele determina, cala e sai dele. E por que Jesus, logo de pronto, ele fala para o demônio se calar? Porque o demônio está anunciando ele, né? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Então ele estava ali divulgando que naquele momento era o Filho de Deus que estava ali. E Jesus, no início da sua missão, ele era discreto em relação a algumas informações, né? Ele gradativamente vai deixando que as pessoas vão sabendo qual é a sua missão, quem é ele. Mas nesse período, né, nesse episódio, Jesus ainda começa a desenvolver o seu ministério, ainda está no início e ele não deixa todas as informações. Então ele pede para que o demônio se calasse, né, porque ele estava ali anunciando, esse aqui é o Filho de Deus. Em outras palavras, é isso. Porque os demônios conheciam, né, eles sabem quem é Jesus. E sabe da autoridade de Jesus, o que Jesus representa. Então, naquele momento, apesar dos homens não terem ideia do que estava passando ali, da grandeza de todo aquele momento ali do Evangelho, da passagem de Jesus, os demônios sabiam é, é, tudo o que estava acontecendo ali, né? Da profecia que estava se cumprindo naquele momento. E aí causou espanto na população, né? Essa autoridade de Jesus até sobre os demônios. E aí a fama de Jesus foi crescendo ainda mais diante da multidão. Então, Lucas depois ele vai fazer uma narrativa praticamente textual ali de Marcos, né? Lembrando que Marcos escreveu primeiro, né? O evangelho mais antigo, conforme a maioria dos estudiosos, é o evangelho de Marcos, que deve ter servido aí de, de parâmetro, né, de diretriz para muitos outros evangelhos, embora que algumas narrativas presentes em outros evangelhos não estão no evangelho de Marcos, né? Mas Marcos é tido como aquele que primeiro escreveu o evangelho. Amém? E o que fica por nossos dias atuais, né? Essa questão do espírito impuro, né? Essa questão de possessão demoníaca, ainda é algo que gera muita dúvida, né? Muito ceticismo, né? Mas será que demônios existem mesmo? Será que não era uma pessoa doente, uma pessoa com comprometimento mental, que estava tendo alucinação, fantasiando? Mas como que uma pessoa tendo alucinações pode afirmar eu sei quem tu és? Então, aqui existe uma relação atemporal, né? Aqui, tanto Jesus quanto o espírito impuro presente naquele homem é uma relação que transcende esse mundo, fora da nossa compreensão, né? E que hoje pode se manifestar de outras formas, inclusive, né? Então, hoje começa. E aí, em outras ocasiões também vai acontecer do encontro de Jesus com pessoas possessas de demônio.
e que vão obedecer aí a determinação de Jesus e depois dos apóstolos, né? Aquele a quem Jesus deu o poder de expulsar demônios. Então hoje essa é a mensagem, mais uma vez aí uma manifestação de autoridade e poder de Jesus diante dos homens na divulgação aí do fortalecimento da sua boa nova, né, do evangelho entre os povos. Amém? Então, forte abraço, fiquem com Deus, muita luz, muita proteção, principalmente contra as maldades desse mundo, contra aquilo que não se pode ver, né? A maior batalha é a batalha espiritual, é aquela que não vemos. Aqui Jesus está diante de uma batalha espiritual. Então, que Deus nos proteja em nossas batalhas espirituais contra aquilo que nós não podemos ver, mas que Deus dá ordens para que o caminho se abra, para que a gente possa passar sob a sua proteção. Amém? Tenha fé somente. Forte abraço. Fiquem com Deus.